Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, querido Padre Vidinel, é com alegria que, pela terceira vez neste ano, eu retorno a essa paróquia. No início do ano, no mês de fevereiro, nós estivemos aqui, eu e os demais seminaristas, para uma semana de missão. Depois, no mês de junho, alguns dias após a minha ordenação, estive aqui também, num domingo com Dom Manuel, e agora hoje retorno com alegria nesta preparação à festa de nossa padroeira, Nossa Senhora de Montserrat. O tema para esta celebração, para este segundo dia do Tríduo, é Maria, auxílio de todos os cristãos. E nós vamos perceber que a liturgia de hoje no Evangelho, em alguns momentos, nos aponta exatamente para a intercessão, aponta para o auxílio. Não exatamente o auxílio de Maria, mas o auxílio que algumas pessoas oferecem a outras. Então, a partir deste contexto, é que nós vamos refletir também o tema desta noite. O Evangelho de hoje, ele começa exatamente com uma cena que talvez não nos chame tanto atenção. É um milagre de Jesus tão simples, tão rápido, que corre o risco dele passar despercebido. Jesus entra na casa de Simão, Pedro, e encontra ali a sua sogra doente. O Evangelho vai nos dizer que Jesus olha para a sogra de Pedro, ameaça a febre e imediatamente ela se restabelece e começa a servi-los. Nem parece que poucos instantes antes ela estava gravemente enferma. Aquela febre desaparece e ela se põe a servi-los. Ela serve a Jesus e serve também os seus discípulos. Talvez a gente esperasse para o primeiro milagre de Jesus, que aparece no Evangelho de São Lucas, algo mais grandioso, algo mais espetacular. Nos chama muito a atenção quando, por exemplo, alguém dá um testemunho de uma graça recebida de Deus, de uma graça recebida pela intercessão de um santo, de Nossa Senhora, e aquele feito é espetacular. Se é uma história comum, uma história do dia a dia, uma graça cotidiana, a gente nem dá muita atenção. E assim, portanto, este milagre da cura da sogra de Pedro talvez possa muitas vezes nos passar despercebido. Mas mais do que o significado, o milagre em si, o gesto de Jesus em si, este Evangelho quer nos apontar para o sentido, para o significado dos milagres. A grandeza do sinal de Jesus não está no simples ato que ele realizou, mas a grandeza do seu sinal está nas consequências que aquele seu gesto de misericórdia produz na vida da sogra de Pedro. O Evangelho nos diz que após ser curada, ela levantou-se e colocou-se a servi-los. Nós vemos aqui claramente que a palavra de Jesus, ela é capaz de nos libertar do mal. E quando nós somos libertados do mal pela palavra de Deus, nós somos capazes de servir, nós somos capazes de fazer o bem, este bem que se traduz no serviço. Portanto, esta é a grande chave de compreensão deste milagre de Jesus. A palavra de Deus, ela nos alcança, a graça de Deus nos alcança, e atingidos por essa graça, nós vamos nos tornar semelhantes a Jesus. O próprio Evangelho de São Lucas, bem mais à frente, vai colocar que Jesus disse que está no meio de nós
como aquele que serve. Portanto, tocada pela graça de Cristo, a sogra de Pedro se torna como Cristo. Ela se torna uma servidora. E nesse momento, a gente pode pensar em várias doenças que atingem a nossa vida, que atingem a nossa alma, que parecem simples, como a febre da sogra de Pedro, parecem insignificantes, uma coisinha de leve, mas que podem causar um mal danado à nossa vida e que nos impedem muitas vezes de servir os nossos irmãos e irmãs com alegria. Quais são essas doenças? A preguiça, o orgulho, a vaidade, a ambição, a avareza, aquela coisa de se irritar por qualquer coisa que os outros fazem, e assim por diante. São coisinhas pequenas que talvez a gente pense, Deus nem vai perder tempo em curar isso na minha vida, porque Ele tem coisa maior, Ele tem coisa mais importante para fazer. E a gente vai convivendo com aquilo. Quem de nós não gostaria, neste momento, de estar no lugar da sogra de Pedro e ter Jesus nos olhando, estendendo a sua mão, nos levantando e nos curando dessas coisas que nos impedem de ser pessoas melhores, de sermos servidores. O Evangelho diz que Jesus se curvou sobre a sogra de Pedro. Toda a graça de Deus, toda a graça de Jesus, ela resulta desse rebaixar-se de Jesus. Jesus se rebaixa para vir ao nosso encontro. Jesus desce dos céus para vir ao nosso encontro, se faz um de nós. Então, este rebaixamento constante de Jesus. E São Paulo vai dizer que, de rico que era, Jesus se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Encontrar Cristo, como fez a experiência deste encontro a sogra de Pedro, é sair de mim mesmo, é deixar de lado o meu jeito, aquela coisa, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, eu já estou velho para mudar. Quantas vezes a gente disse isso? Há tanto tempo que eu faço assim, agora já foi. Então deixar de lado este nosso jeito de ser, que muitas vezes nós já estamos conformados, para assumir em nós o eu do jeito de Cristo. Isso significa encontrar-se com Jesus. Isso significa fazer experiência de Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós servimos como Jesus. Quando nós recebemos Jesus nos nossos pensamentos, nós passamos a pensar como Jesus. Quando nós recebemos Jesus nos nossos corações, nós passamos a amar como Jesus mesmo amou. E temos mais um detalhe importante, muito bonito, que podemos contemplar nesse evangelho, como eu dizia no início dessa pregação. É a intercessão. Ela aparece em dois momentos. Primeiro, quando Jesus chega à casa de Simão, o texto nos diz: pediram a Jesus em favor dela. Depois, um pouquinho mais adiante, o Evangelho diz novamente: ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Ajudar o outro significa interceder pelo outro, significa socorrê-lo em suas necessidades. Portanto, ajudar o outro, interceder pelo outro, está intimamente ligado àquela dimensão do serviço que nós vimos presente na sogra de Pedro. Nenhum de nós, cristão, batizado, filho e filha de Deus, pode viver tranquilo, vendo a inquietação que atinge tantas pessoas, vendo as necessidades dos nossos irmãos e irmãs que estão
ao nosso redor. Não é possível ser cristão e ao mesmo tempo tratar o outro com indiferença. Sermos indiferentes à dor do outro. Muitas vezes vai aparecer no Evangelho que Jesus sentiu compaixão. Sentir compaixão do outro não é sentir pena, não é ter dozinha, coitadinho. Não, isso não é sentir compaixão. Sentir compaixão é colocar-se no lugar do outro, é sentir com o coração a dor do outro e por isso ter a necessidade de socorrê-lo, de ajudá-lo. E nós vamos ver, a partir do testemunho de Jesus, que é importantíssimo, é necessário a gente se colocar a serviço de todos, é necessário a gente dar atenção a cada um, é necessário que a gente trate cada um segundo a sua dignidade de filho de Deus. Jesus não aparece no Evangelho de hoje tratando as pessoas como multidão. É muito bonito quando a gente fala o povo, o rebanho, o nosso povo, mas nesse povo estão pessoas. Não é um simples aglomerado, estão pessoas na sua individualidade. Não é simplesmente um bando de cabeças de um rebanho do Senhor. Não, são pessoas em sua dignidade, em sua individualidade. Por isso São Lucas vai dizer no Evangelho, Jesus colocava as mãos sobre cada um deles. Devemos servir aos outros, devemos tratar os outros como Cristo trataria a cada pessoa, a cada irmão no nosso lugar. Com o mesmo apreço, com o mesmo respeito, cada um com a sua individualidade, cada um com as suas circunstâncias, com a sua história de vida, com o seu modo de ser, com a situação onde essas pessoas se encontram. Não é possível que a gente aplique a mesma receita, a mesma fórmula para todas as pessoas. Não é possível. Se você vai num alfaiate fazer uma roupa, você vai querer que ele faça na sua medida. Se você está com uma doença e vai ao médico, ele não vai dar a você o mesmo remédio que ele deu a outra pessoa que tem uma doença completamente diferente. Então, a cada pessoa é aplicada uma fórmula, a cada pessoa é aplicada uma medida. E as pessoas vêm aos nossos encontros por diversas razões, por diversos motivos. Sejam por motivos profissionais, sejam por questões de vizinhança, sejam por questões de estudo, sejam por gostos comuns, sejam por problemas, por dificuldades, enfim. As razões em que as pessoas vêm aos nossos encontros são diversas, mas nós devemos sempre ir ao encontro dessas pessoas e levá-las para Deus, como foi no Evangelho de hoje. Muitas vezes a gente vai encontrar entre os nossos amigos, entre as pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, que moram conosco, pessoas que precisam ir ao encontro de Deus. Mas nem sempre esta tarefa de levar os outros ao encontro de Deus será uma tarefa tão fácil. Só que quando nos vier o desânimo de levar alguém até Jesus, que espera um a um, como no Evangelho, nós devemos nos lembrar que conosco também Ele teve paciência. Conosco também Ele teve misericórdia. Já pensou se Jesus, se Deus tivesse desistido de nós, na primeira negativa que a gente deu na nossa vida, no nosso primeiro erro, no nosso primeiro pecado, Jesus já desiste da gente. Onde é que nós estaríamos? Por isso é preciso primeiramente lembrar disso. Quando aquele irmão der negativo, der contra aos nossos convites de ir ao encontro de Deus. Cada um ao seu tempo, cada um ao seu modo.
Nós devemos ter, portanto, esta paciência. Talvez, em muitas ocasiões, ser cristão, ou seja, viver, praticar tudo isso que nós dissemos até agora, o serviço, o ir ao encontro dos irmãos, ser uma igreja em saída que vai ao encontro, como tanto tem nos insistido o Papa Francisco, talvez isso pareça algo impossível. Ter paciência com os outros talvez nos pareça ser algo inalcançável. Porém, nós podemos contar com um exemplo, com o testemunho e, sobretudo, com o auxílio da bem-aventurada Virgem Maria. Da bem-aventurada Virgem Maria, que nós invocamos com o título de auxílio de todos os cristãos. Maria é auxiliadora porque com a sua humildade ela se colocou a total serviço da palavra. Ela se colocou como serva. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nossa Senhora é auxílio dos cristãos porque nós sempre, em todas as nossas necessidades, em todas as nossas angústias, em todas as nossas dificuldades, nós podemos invocar a sua intercessão, nós podemos recorrer a ela. Este título dado a Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, ela remonta ao século XVI da nossa era cristã. Essa expressão auxílio dos cristãos foi introduzida na ladainha de Nossa Senhora pelo Papa São Pio V, e isso decorre da batalha sobre Lepanto, em que os cristãos venceram os muçulmanos pela oração do Santo Rosário. Então, através da intercessão de Nossa Senhora, os cristãos venceram a invasão dos muçulmanos na Europa. Nós podemos pensar o que seria da nossa cultura ocidental, com toda a sua riqueza, com toda a sua beleza, se Nossa Senhora não tivesse intercedido naquela batalha que os cristãos travaram ali naquele momento. Então, isso aconteceu no ano de 1571, e o Papa, para honrar a Virgem Maria, acrescenta esse título, Auxílio dos Cristãos, à ladainha, e também institui a festa de Nossa Senhora do Rosário. Então, por isso, nós podemos invocar sempre o auxílio, a intercessão de Nossa Senhora. Nós rezamos na oração da Ave Maria: rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Isso quer dizer que em todos os nossos momentos, em todos os nossos instantes, desde agora até a hora da nossa morte, até o nosso último suspiro, nós podemos contar com a ajuda, com o auxílio de Nossa Senhora. A Bíblia sempre nos mostra Maria como o auxílio do Cristo. Nós não cantamos naquela canção do Padre Zezinho, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar? Era a mão de Maria que sustentava o Cristo nos seus primeiros passos. E é a mão de Maria também que pode nos sustentar na nossa caminhada de fé, nas nossas quedas, nos nossos tombos. Vamos clamar, vamos chamar a intercessão de Maria, porque ela é nosso auxílio. Ela vem em nosso socorro diante das nossas necessidades. Maria não aparece nas Sagradas Escrituras no momento em que Jesus estava sendo aclamado para entrar em Jerusalém, nas glórias de Jesus entrando em Jerusalém. Maria não estava lá, não aparece. Maria não aparece ao lado de Jesus quando ele realiza a multiplicação dos pães ou outros milagres tão grandiosos na Sagrada Escritura. Ninguém fala de Maria. Não se fala de Maria na transfiguração, quando Jesus revela a sua glória.
mas se fala de Maria quando ela estava de pé. São João vai nos dizer, de pé junto à cruz de Jesus. Maria estava de pé na hora mais difícil da vida de Cristo. No momento em que ele realiza a salvação da humanidade, Maria estava ali, de pé. E ela também está de pé ao nosso lado, intercedendo por nós, nos nossos sofrimentos e nas nossas necessidades. Portanto, peçamos hoje, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, auxílio dos cristãos, aqui nesta comunidade de fé invocada como Nossa Senhora de Montserrat, para que Deus possa, assim como nós rezamos na oração da coleta desta 22ª semana do tempo comum, derramar em nossos corações o seu amor, a sua graça, de tal modo que, agradecidos, possam se estreitar os laços de serviço e caridade que nos unem a Ele, alimentando em nossas vidas o que é bom, de tal modo que conservemos nos corações o que Ele nos deu. Amém.